Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 18 de novembro, cuja leitura do dia em segunda carta aos Coríntios, capítulos 3 e 4, e livro do profeta Jeremias, capítulos 19 a 21. Nós vamos conversar sobre como entender o Antigo Testamento. Segundo Coríntios 3, de 13 a 18, pega a sua Bíblia se você puder, dá pausa no vídeo, se não é uma transmissão ao vivo, dá para você pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia, de preferência física, em papel, ok? Vamos ver dos versos 3 a 18, inicialmente, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. 2 Coríntios 3, de 13 a 18. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se você observar um pouco do que tem acontecido no arraial chamado evangélico, notará como a igreja tem se parecido com tanta coisa estranha à vida cristã. E com base na Bíblia. Esse é qual o problema. Porque, além de ser problemático você trazer coisas de fora para a igreja, você fazer isso usando base bíblica, pseudo-base bíblica, ou você fazer inspirado numa base bíblica, é um grande equívoco. Porque, por que eu digo isso? As pregações elas acabam sendo pregações como se fossem normativas para a nossa vida cristã, com base naquilo que aconteceu e que está registrado com os personagens no Antigo Testamento. Por exemplo, né? Você tem que praticar a moralidade como os ensinos que você tem ali, você extrai ensinos morais com as lições de moral que esses textos trazem também ali, né? Ao meditarmos. E aí você tem que ser sábio como Salomão, forte como Sansão, você pode ser tudo o que você quiser, use a sua fé. E aí os elementos que nós encontramos no Antigo Testamento começam a ser usados no Novo. E você sabe que eu não estou exagerando. Já vivi isso. Tá? Então, é muito algumas aplicações que aconteciam lá em alguns textos, você acaba trazendo para o novo, para a realidade da igreja. É como se aquilo que acontecia daquela forma tivesse que acontecer. Por exemplo, unção com óleo para consagração ministerial. Eu fui, quando consagrado a obreiro, diácono, presbítero e, por último, a pastor, em todas elas houve derramar de óleo sobre a minha cabeça. Isso é prática na igreja? Não. Bíblica? Não. Vemos isso nos apóstolos e nos discípulos de Cristo? Não. Onde vemos isso? Consagrações, unções
a reis, a sucessores de profetas, mas não vemos ao sacerdócio, né, araônico, mas nós não vemos isso na igreja. Não vemos isso no Novo Testamento. Tá? Um exemplo. Nós seremos cabeça e não cauda. Nós não vemos isso no Novo Testamento. Por exemplo, tá? E várias aplicações erradas com base nisso. Então, sem falar dos elementos. Tem gente que entra aí e faz entrada triunfal da Arca da Aliança no culto. Em alguns cultos, em alguns não cultos, em alguns ambientes de culto, você tem a Arca da Aliança ali, você tem candelabro, você tem uma série de elementos que não tem muito sentido, não tem sentido algum na igreja, no ambiente de culto da igreja ao Senhor Jesus. Não tem. Então, isso tem acontecido, e entre tantas outras coisas, tantas práticas que eram praticadas lá e querem que sejam aplicadas agora. Guarda de sábado, obrigatoriedade do dízimo e tantas coisas, tá? E qual é o problema? Que olhar apenas para o Antigo Testamento, como muitos fazem, e desprezar o Novo Testamento não é ser verdadeiramente cristão, tá? Porque se fosse assim, olha como é tão óbvio isso. Porque se fosse assim, por que que Deus inspiraria homens a escreverem o Novo Testamento? Se a base, se o conteúdo escrito, a instrução para nossa fé é o Antigo Testamento, não tem sentido. É óbvio isso, tá? Mas muitos fazem assim. Os ensinamentos que há nos 39 livros que compõem o Antigo Testamento, eles não podem assumir o lugar de primazia sobre o que é ensinado nos 27 livros do Novo Testamento. E tem gente que faz isso. Eu acho que sei lá, essa questão meio mística que tem na igreja. E como lá no Antigo Testamento, nós temos o que era na religião judaica, você tinha lá a liturgia sacra, o sacerdócio, os elementos ali do culto religioso. Sei lá, acho que isso mexe com a cabeça das pessoas, sabe? É algo assim que você precisa ter algo tangível para que você materialize a sua fé, né? Seja liturgicamente, seja algo físico de você pegar mesmo, sabe? Ou de uma instrução triunfalista, de como se tudo o que aconteceu com o povo de Israel, enquanto nação, aquilo se aplica a nós, independente do povo que formos. Então é preciso ter muito cuidado, tá? Em relação a isso. Então nós não podemos fazer desses textos o padrão a ser seguido pela igreja. Mas também jamais deveríamos desprezar a grandiosa riqueza das escrituras no Antigo Testamento, tá? Reveladas no Antigo Testamento. Por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus. Não devemos ferir a unidade da Bíblia. O Antigo Testamento é fonte riquíssima de conhecimento, tá? Jesus pregou com base no Antigo Testamento. Os apóstolos e primeiros líderes da igreja pregaram com base no Antigo Testamento. Então, como encontrar esse equilíbrio se todos os textos bíblicos são igualmente inspirados por Deus? Como entender o Antigo Testamento?
vamos ler aqui para o contexto. Contexto de 2 aos Coríntios. Paulo, existe uma divergência se Paulo escreveu meses após ter escrito o que para nós é 1 aos Coríntios ou se um pouco mais de um ano depois, tá? Mas entendendo que Paulo estava na sua 3ª viagem missionária e ele escreve essa carta no momento em que ele já tinha escrito antes para a igreja, já tinha estado na igreja uma ou duas vezes, um ou dois momentos ali, nos dá a entender que ele esteve ali um segundo momento, pela forma como ele relata algumas coisas, e ele tinha uma preocupação de como os irmãos haviam, na primeira, como os irmãos haviam recebido a instrução, né, que ele havia deixado, e ali ele linguagem minha, né? Ele acaba com os irmãos no sentido de repreendê-los fortemente. A carta vem mostrando, ele revela ali, mostrando o que é a carnalidade, e eles eram carnais, e dizendo que o pecado tinha que ser extirpado da igreja. Já aqui, na 2ª carta, Paulo ele escreve mostrando o que é a realidade espiritual, não da carnalidade, mas da espiritual, o que é a verdadeira espiritualidade, fazendo isso defendendo o seu apostolado. Tá? Paulo ele defende o seu apostolado e em amor, né? Fazendo isso em amor. No primeiro momento, nos primeiros capítulos, ele faz essa defesa, apresenta vários argumentos. Nos capítulos 8 e 9, Paulo ele trata da questão da coleta aos irmãos, tá? E do 10 em diante, ele continua fazendo essa defesa para aqueles que ainda, os remanescentes, que se opunham à autoridade apostólica de Paulo, tá? Então ele está fazendo isso. E aqui, exatamente quando a gente começa a ler o capítulo 3, enxerga-se isso claramente quando ele diz o seguinte: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de coração. Só algo aqui para complementar e tem a ver com o primeiro versículo. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos. Eu vou falar bem de mim mesmo. Eu preciso de carta de recomendação para vocês, ou eu preciso ser recomendado por vocês. Eu não sou um apóstolo do Senhor, traduzindo para uma frase, tá? E nessa carta, fazendo essa defesa em amor, Paulo ele fala bastante do seu exercício ministerial e aqui talvez seja um dos escritos de Paulo onde ele mais revela as situações pelas quais ele passava, tá? E você tem vários contrastes. Fala do sofrimento, fala das tribulações, das tristezas, das angústias, e isso existe sim. A gente tem que parar com esse triunfalismo cristão, de pseudo-cristão, de que na vida cristã não tem isso, que o crente não pode ficar triste em nenhum momento, que o crente não pode sentir sofrimento, que o crente não pode tomar um baque com alguma tribulação. Isso não é bíblico, não é bíblico. O que não pode é permanecer triste,
permanecer sentindo a dor, permanecer angustiado, permanecer abalado. Isso não, ok? E exatamente o que a carta diz. A carta traz muito desse contraste de como tristeza, alegria, né? Angústia e realização em Cristo. Vem trazendo esse conteúdo, tá? E Paulo usa esse contraste para dizer da forma como ele exerceu o ministério dele, tá? E aqui nesses versos, nós vemos que como uma carta escrita pelo Espírito Santo no coração dos homens, a conversão dos coríntios alcançados pelo Evangelho anunciado por Paulo era a comprovação de seu ministério apostólico. Vocês, convertidos a Cristo, e isso é obra do Espírito Santo no coração de vocês, isso não é a carta escrita pelo próprio Espírito, de que eu sou um servo do Senhor enviado por Ele para pregar o Evangelho? É o que ele está dizendo, tá? Versos 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Coube aos apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, interpretar os ensinamentos de Cristo à luz da nova aliança, tá? Como esse texto aqui aos Coríntios nos mostra. E quando ele fala da letra do Espírito, já vou deixar para falar daqui a pouco, tá? Quando eu falar dos versos seguintes também. O que ele está dizendo? Gente, essa transformação por meio do Espírito Santo, a partir da pregação do Evangelho que eu expus a vocês corretamente, a exposição que eu fiz do Evangelho, isso não é capacidade minha. É por Cristo que eu tenho essa confiança. E ele explica por quê. Eu não sou capaz de mim mesmo, mas essa capacidade que eu tenho, outros irmãos tiveram, ela veio de Deus para pregar o Evangelho, tá? E nesse caso aqui, falando dos apóstolos como ministros da nova aliança, ok? É o que ele está nos mostrando aqui. Ministros de um novo testamento, de uma nova aliança. Então, coube a eles essa missão, movidos pelo Espírito Santo. E tem várias razões. Já comentei essas razões aqui em alguma reflexão, não me lembro qual, mas que a igreja perseverava na doutrina deles, Atos 2, 42. Eles lançaram o fundamento, se não me engano, em 1 Coríntios 3, talvez, agora eu estou meio esquecido. A doutrina é o fundamento e Cristo é a pedra angular, lá em Efésios, se não estiver enganado. Dedicação à palavra, Atos 6,4, que eles tiveram. Instrução do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos tiveram, não apenas com Cristo antes da crucificação, mas depois da crucificação, depois da ressurreição, antes da sua ascensão, dele subir aos céus, o Senhor os instruiu. Está lá em Atos capítulo 1, a Paulo, Jesus apareceu e o instruiu, tá? A promessa de ensino pelo Espírito Santo, registrado lá em João. Revelação do Espírito Santo, Paulo fala isso em Efésios 3, se eu não estiver enganado. Eles eram guiados pelo Espírito Santo. Um exemplo disso eu vejo em 1 Coríntios 7, quando ele está fechando o capítulo, dizendo que uma instrução ali que ele estava dando sobre divórcio, segundo casamento. Ele falou que, olha, estou falando não como uma ordem do Senhor, mas eu julgo que eu tenho o Espírito Santo. Ou seja, o que eu estou orientando não é que o Senhor falou comigo, Paulo, assim diga, aquela instrução final da carta, do capítulo. Mas, se eu assim falei, e como o Espírito Santo habita em mim, eu creio
que eu falei, movido pelo Espírito Santo. Né? Quantas vezes os servos de Deus não são usados para nos instruir em algo, se nem eles perceberem? Quando eles veem, já saiu, soltaram, e você, peraí, isso aí é Deus falando comigo. Né? Às vezes a pessoa não sabe, né? Mas você que está recebendo a instrução, você sabe. Dos versos 6 a 9, eu quero, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o Espírito da morte gravado com letras em pedras vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Lembra desse relato? Encontramos lá em Pentateuco. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Acredito, lembrando assim, que talvez eu tenha comentado a respeito disso aqui em alguma reflexão. Não estou me lembrando exatamente. Mas o que acontece? A letra mata e o Espírito vivifica, de forma resumida, é que se pela lei, quando ele fala letra, está se referindo ao ministério da lei, na antiga aliança. Se pela lei houve condenação e morte, ele chama aqui de ministério da condenação, e chama de ministério da morte. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Por isso. Em oposição ao ministério pelo Espírito, onde pela justificação, na justificação pela fé em Jesus, a vida eterna. Por isso que ele fala aqui do ministério do Espírito e o ministério da justiça, tá? Justiça. Por que justiça? Justificados pela fé em Cristo. Nós não temos a morte por não conseguirmos viver a lei, praticar toda a lei, mas pela justiça que há em Cristo, que se entregou para nos salvar na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para resgatar a dívida que era contra nós, ressuscitando como prova dessa justificação a justiça dele, o justo que morreu por nós injustos, ela é imputada, atribuída a nós pela fé nele, no Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, isso que a letra mata e o Espírito vivifica, não eu estudo, então esse meu estudo da palavra, minha meditação na palavra vai me matar, vai esfriar a minha fé. Mas se eu for uma canelinha de fogo, eu vou ser vivificado. Não, não é isso. Não é isso que a palavra está dizendo. Lembrei de Salmo 119, tem 8 ocorrências do salmista dizendo: vivifica-me pela tua lei, vivifica-me pelos teus mandamentos, vivifica-me pela tua palavra. 8, ou seja, ele dizendo ali que pela palavra nós somos vivificados, tá? Mas vamos lá, versos 10 a 12. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Lembra Moisés, quando ele tinha encontro com o Senhor na tenda da congregação, e a nuvem repousava ali, né? E o povo ficava admirado, vendo assim de longe. Quando Moisés saía, o rosto dele resplandecia, porque ele estava ali na presença do Senhor, a ponto dele ter que usar um véu, porque o brilho ofuscava. Então, e aquilo era transitório, tá? Então, quando ele diz isso aqui, era glorioso, dá esse exemplo aqui de Moisés, tá? No verso 7, de não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto. Exatamente isso. Era algo transitório. E essa glória transitória, e essa glória no rosto de Moisés, como figura,
essa transitoriedade como figura da transitoriedade da antiga aliança, do antigo ministério, do ministério da morte, do ministério da lei transitória, uma glória transitória. Mas agora nós estamos numa glória, já era uma glória excelente, tá? Mas agora numa glória que permanece. Então, nesta glória que permanece, nesse novo testamento, nesta nova aliança, nós temos então, Paulo está dizendo que ele tinha ousadia para falar. Então, a consciência de como é preciosa essa poderosa mensagem a que fomos comissionados a proclamar, no glorioso ministério da justiça pela fé em Jesus, por meio do Espírito, isso produz em nós ousadia na pregação, porque nós recebemos de Deus uma bem-aventurada responsabilidade de pregar o Evangelho. É disso que Paulo está falando. E aí vem os versos 13 a 15, que nós devemos interpretar claramente. Vamos reler aqui. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Sentido endurecido. Faltou não tinham compreensão. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar no ensino, na lição, no aprendizado do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O véu sobre o coração, eles ficam com o entendimento endurecido. Falta compreensão. Então, é claro aqui que ele está dizendo que com a ótica apenas do Antigo Testamento, com a perspectiva apenas do Antigo Testamento, tá errado. Tá errado. Nós devemos interpretar os ensinos do Antigo Testamento segundo a graça revelada e muito bem esclarecida no Novo Testamento, pois a Escritura nos ensina que em Cristo somos participantes de uma nova, melhor e eterna aliança com Deus. E por que eu estou falando isso? Porque está na Bíblia. Por isso, tá? Se não é suficiente ler isso aqui, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Vamos ler alguns textos. Porque a nova aliança é superior? Porque é a realidade do que era sombra. Colossenses, por exemplo, tá vendo a minha sombra aqui, ao meu lado, à minha esquerda? Por que essa sombra? Porque o local onde você grava o vídeo é mal iluminado, irmão. Tá, mas vamos focar aqui. Por que a sombra? O que é essa sombra? Essa sombra é uma figura da minha pessoa. Eu me mexo aqui, a minha sombra se mexe. Se eu me mexo a ponto da sombra sair do enquadramento, como agora, eu estou vendo a sombra, olhando aqui para o lado, mas você não está vendo, ok? Eu estou vendo a minha sombra, estou vendo a minha sombra aqui, você não está vendo porque está fora do enquadramento. Então, a sombra é a figura daquilo que é realidade. Então, a nova aliança é a realidade daquilo que era apenas uma sombra na antiga aliança. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Nós estamos nessa nova e melhor aliança, em Cristo. Hebreus 8, 5 a 13. Os quais servem de exemplo sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou,
mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas, porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, e lendo agora os profetas, nós enxergamos isso aqui, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. E aleluia. Isso é maravilhoso, é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu vou falar mais à frente. Estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Ministrada por nós, escrita, carta de Cristo, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ok? Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça que veio por Jesus. João 1, 17 e 18. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Por que o brilho no rosto de Moisés acontecia ali naquele encontro? Porque no encontro com o Senhor, o brilho refletia sobre o rosto de Moisés. Agora, isso era com Moisés. Agora, nós, por meio do conhecimento do Filho unigênito de Deus, nós conhecemos ao Pai, porque o Filho nos revelou. Compreendeu? Outro, porque Moisés disse algo, um profeta que deveria ser obedecido. E aqui em Atos 3 é Pedro pregando aproveitando a oportunidade do coxo curado de forma sobrenatural, conhecido ali de todos, na porta do templo, na porta chamada Formosa. Não tenho prata nem ouro, mas eu te digo, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, 18 a 26. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Uma pausa aqui, me lembrei de algo. Há um tempo atrás, eu dei uma reflexão com base nesse texto de Atos 3, do levante e anda, em nome de Jesus, o que eu tenho te dou. Eu confesso que, se eu não estiver enganado, eu nunca tinha pregado nesse texto, tá? Porque eu achava muito clichê. Se eu não estiver enganado. E sempre desejei compartilhar algo, né, para levante e anda em nome de Jesus, aquela coisa, né?
Aí quando o Senhor colocou no meu coração para compartilhar sobre isso, nesse ano, eu percebi que foi de uma forma um pouco diferente, né? Eu percebi que foi um pouco diferente a maneira com que o Senhor quis que eu expusesse isso. Mas faz parênteses. Vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse a bênção todas as famílias da terra. Não apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então Jesus é esse profeta pré-anunciado por Moisés, a quem eles deveriam obedecer para a salvação da alma deles. E por que também a nova aliança? Porque é a revelação plena em Cristo. Colossenses 1, 26 a 28. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ok? Mas como entender, então, diante de tudo isso que eu falei, às vezes eu falo muito, né? Como entender o Antigo Testamento? Tá? Versículos 16 a 18. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Como então entender o Antigo Testamento? Está escrito aqui no texto. Quando se converterem ao Senhor. Ou seja, é buscando encontrar Cristo no Antigo Testamento, para que nós correspondamos ao Evangelho. É por isso que você me vê compartilhar várias reflexões com base na Antiga Aliança, com base no Antigo Testamento, mas sob a ótica da Nova Aliança. Por quê? Aquilo era figura do que deve ser aplicado na vida cristã. Ok? Lucas 24, 25 a 32. E ele lhes disse: honestos e tardos, Jesus com os dois discípulos no caminho de Emaús. Tristões porque esperavam um governante revolucionário que iria tomar o governo das mãos do Império Romano para governar Israel fisicamente. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse dessas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus está em toda a Bíblia. Você me ouve falar isso aqui constantemente. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa,
tomando o pão, o abençoou e partiu, lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Como entender, como ler e entender o Antigo Testamento, interpretando em nossa meditação, precisa ser com foco na meditação. É você olhar para que cada vez mais você seja convertido ao Senhor Jesus. É encontrando Cristo no Antigo Testamento, buscando ser cada vez mais convertido a Jesus. É você ver que o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente está falando de Jesus. E ali, como a remissão do pecado da humanidade. É enxergar que o descendente de Abraão, mediante todas as famílias serão abençoadas, e acabei de ler em Atos 3, né? De que ele fala de que, olha, para que isso, na descendência de Abraão, mediante o arrependimento dos seus pecados, lembra que eu acabei de ler? Atos 3, 18 a 26, é que o descendente de Abraão, lá de Gênesis 12, 3, mediante todas as famílias serão abençoadas, está falando de Jesus. Gálatas 3,8 confirma isso. É meditar que o Cordeiro substituto que nos livra da morte é Jesus. O Cordeiro que substituiu a Isaac, tá? Quando Isaac seria sacrificado, apontava para Jesus. Que o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue livra da morte, o sangue aspergido nos umbrais, lá na saída do Egito, apontava para Jesus, cujo sangue nos livra da morte eterna. O descanso, o Shabá, tem seu verdadeiro significado do sábado no Senhor Jesus, que é o nosso descanso eterno. O verdadeiro tabernáculo que habitou entre nós é Jesus Cristo, figura é o tabernáculo, é figura do Senhor. Os elementos no tabernáculo são figura do Senhor. Não é para a gente colocar nos locais de culto, na nossa casa. Né? A verdadeira arca da aliança, em quem temos a presença e o governo de Deus, é o Senhor Jesus. O propiciatório, a tampa, como figura do trono de Deus, simboliza Jesus reinando na nossa vida, Jesus no governo, no trono de Deus. O sumo sacerdote, cuja aspersão do sangue traz perdão de pecados e nos dá acesso a Deus, figura do Senhor Jesus, eterno sumo sacerdote. Hebreus nos mostra isso. O sentido das festas de Israel, por quem Deus é celebrado, apontam para Jesus. Jesus diz isso, por exemplo, no ápice da festa dos tabernáculos, lá em João 7, que ele fala, olha, vem a mim e beba da água, quem vier a mim para beber da água, e esse que beber fluirão desse rios de água viva. E ele falava disso do Espírito Santo. Então o sentido das festas apontam para ele, Jesus. É de que o profeta, cujas palavras de vida devem ser ouvidas, está falando de Jesus, aquele que tem as palavras de vida eterna, o bom pastor, em quem de nada temos falta, o Senhor Jesus, que deu a vida por nós, e ele suficiente nos basta. O cordeiro mudo, oprimido, afligido, ferido e moído, levado ao matadouro, por cujas pisaduras fomos sarados, Senhor Jesus, o descendente de Davi, que tem edificado uma morada de Deus, que reinará para sempre, o Rei Jesus, a pedra angular, que é o fundamento da casa de Deus, o Senhor Jesus, e ele é o Redentor, que se levantou sobre a terra, vive e com quem encontraremos face a face, como Jó tinha expectativa. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.